Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Neco e estou aqui hoje para resolver com vocês a última questão da prova da Universidade Católica de Pelotas 2024. Caso tu tenha perdido as resoluções anteriores, dá uma olhadinha aqui no canal que tem a playlist com a resolução delas todas, certo? Se não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força pro professor Neco. Deixa o like agora aqui no começo do vídeo para não esquecer de deixar depois, gente. E vamos pro vídeo, né? A questão diz o seguinte: é fato conhecido que partículas carregadas eletricamente podem sofrer a ação de campos elétricos e magnéticos. Visando comprovar tal fato, um professor lança partículas positivamente carregadas numa câmara de vácuo onde há em todo o seu interior um campo elétrico de módulo E e um campo magnético de módulo B, ambos uniformes e constantes, perpendiculares entre si nas direções e sentidos indicados na figura a seguir. As partículas entram na câmara com velocidades perpendiculares aos campos e de módulos V1 grupo 1, V2 grupo 2 e V3 grupo 3. As partículas do grupo 1 têm a trajetória encurvada em um sentido, as do grupo 2 em sentido oposto e as do grupo 3 não têm sua trajetória desviada. Com base na experiência, foi possível verificar que as velocidades dos diversos grupos de partícula guardavam entre si a seguinte relação. Então é para a gente comparar aí as velocidades das partículas. Todas elas são positivas, tá? Então quando elas entram aqui nessa região, tá? Elas vão sentir a ação de duas forças. Uma força elétrica, devido ao campo elétrico, que como a partícula ela é positiva, a força elétrica vai ter a mesma direção e sentido do campo elétrico, certo? A gente tem dificuldade aí nessa matéria, está precisando de uma ajuda, está te preparando para a prova da Católica, ou quem sabe aí para outro vestibular, entre em contato comigo, acesse aí o site professorneco.com.br para que eu possa te ajudar aí, seja com uma aula particular, enfim, um reforço, a gente conversa ali e acha a melhor maneira, ok? Então a gente tem essa força elétrica apontando para cima. Já o campo magnético vai fazer atuar sobre uma partícula uma força magnética. E aí o sentido dessa força magnética é dado pela regra do tapa. Tá? Tu tem que segurar a tua mão direita, certo? Com os teus dedos, tá? Indicador é o minguinho. Apontar o sentido do campo magnético, ele está saindo da folha, ele até escreveu ali. Então tu vai botar os teus dedos assim. O dedão aponta o sentido da velocidade, vai apontar para a direita. E aí é o sentido que tu dá o tapa com a palma da mão, porque a partícula é positiva. Tá, gente? É complicadinho de fazer aqui o desenho, mas vou tentar fazer. Tu posiciona a tua mão direita assim. Os dedos indicam o campo magnético. Saindo da folha aí, então, tem que ser a mão direita, tá, gente? Não pode ser a esquerda. O dedão é a velocidade. E aí a palma da mão, o sentido que tu daria o tapa com a palma da mão, vai te dar a força magnética, que aqui então no nosso desenho, ela vai estar apontando para baixo. Se tu fizer aí bonitinho com as tuas mãos, tu vai ver que a força magnética aponta para baixo, tu vai fazer a tua mão ficar posicionada dessa forma, o tapa vai ser dado para baixo. Então notem que as forças são opostas, né? A força elétrica aponta para cima e a força magnética aponta para baixo. Como que eu calculo a força elétrica? Força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. E como eu calculo a força magnética? Carga vezes velocidade vezes campo magnético vezes o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético, que aqui ele diz que as velocidades são perpendiculares ao campo, vai dar 90 graus, seno de 90 é 1. Então, gente, aqui ele não deixou claro no exercício que todas as partículas tinham exatamente a mesma carga. Eu vou ter que considerar isso para poder resolver direitinho essa questão, tá? Se a gente perceber aqui, então, a diferença entre a força elétrica e a força magnética é a velocidade, porque o campo elétrico não estou mexendo, ele já está ali dentro daquela região. Campo magnético eu não posso mexer também. Imaginando que todas as cargas são positivas e iguais, a única diferença entre essas forças é a velocidade. Então notem que as que foram para a trajetória número 1 subiram porque a força elétrica foi maior do que a força magnética.
A 3 não teve desvio porque a força elétrica foi igual à força magnética. E na trajetória 2, a força magnética foi maior que a força elétrica, então puxou elas para baixo. Moral da história: quanto maior a força magnética, maior a velocidade. Então, no primeiro caso ali da trajetória 1, é o caso que a gente vai ter a menor velocidade. Nesse caso, a força elétrica acabou ficando maior que a força magnética. Depois, a gente vai ter a velocidade das partículas que ficaram na trajetória 3. Nesse caso, a força elétrica foi igual à força magnética. E por último, e as mais rápidas, então, as partículas que foram para a trajetória 2, que nesse caso a força magnética foi maior do que a força elétrica. Tá? Então a gente foi aumentando a força magnética, aumentando a velocidade dessas partículas. E assim elas foram então desviando cada vez mais para baixo. Então a resposta certa é a letra A. V1 é menor do que V3 e V3 é menor do que V2. Ok, gente? Espero ter ajudado. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.